Síntese está de volta e agora vamos para os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 20 de agosto. Agravo regimental no inquérito 2508, relator ministro Carlos Aires Brito, Walter do Amaral versus Guido Mantega e Antônio Carlos Ferreira. Agravo regimental contra a decisão que rejeitou queixa-crime que foi apresentada com o objetivo da condenação dos querelados, no caso, pela prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, tipificados em diversos artigos do Código Penal. O querelante, como se diz no caso, afirma que os querelados teriam ofendido a honra dele, a dignidade e a reputação em uma reclamação disciplinar número 347, dirigida ao Conselho Nacional de Justiça. Lídia, aqui no caso é um processo que envolve, uma questão que envolve 3 processos, porque houve uma queixa-crime, no caso há um inquérito, foi apresentado um recurso nesse inquérito, o agravo regimental, e ainda existe uma reclamação disciplinar dirigida ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que já também é uma instância administrativa. De que maneira se compõe esse cenário? Bem, na medida em que essas duas pessoas, que no caso seria Guido Mantega e Antônio Carlos Ferreira, eles fizeram uma representação no CNJ contra o Walter do Amaral, que é desembargador hoje. Então, essa representação foi justamente pelo fato de que Guido Mantega e o outro, Antônio Carlos Ferreira, eles entenderam que o desembargador eles não estaria atuando como deveria atuar um magistrado, porque houve uma discussão trabalhista há algum tempo atrás, antes do desembargador ser desembargador. Ele havia trabalhado no BNDES e foi demitido e estava argumentando, e de acordo com o que consta nos autos, que ele precisaria, então, fazer um acordo que envolvia uma quantia alta. Então, Guido Mantega entendeu que isso não era uma conduta, uma conduta que poderia ser praticada por um desembargador. Então, levou-se essa representação ao CNJ e o CNJ rejeitou essa representação. E pelo fato de ter rejeitado essa representação, e não só por isso, também por outros motivos, o desembargador, então, entendeu que nessa representação do CNJ, essas duas pessoas que representaram ofenderam a sua honra. Então, ele ofereceu uma queixa-crime, porque esses crimes que ele diz que foram cometidos, injúria, difamação e calúnia, seriam crimes de ação penal privada, portanto, não são de iniciativa do Ministério Público, e sim do ofendido. Houve um inquérito e ofereceu-se depois uma queixa-crime. Ao chegar essa queixa-crime no Supremo Tribunal Federal, o ministro relator entendeu, então, que ela não deveria ser... Não se poderia dar seguimento àquele processo, porque não haviam os requisitos, não havia o requisito necessário estipulado no Código de Processo Penal. Para que se transformasse de inquérito em uma ação penal. Isso, né? Ou seja, a queixa-crime não poderia ser recebida pelo Supremo, por falta de alguns requisitos. Então, contra essa decisão do ministro relator, temos agora, então, um agravo regimental, que é justamente uma decisão contra um recurso contra uma decisão monocrática de um relator. E como vamos verificar agora, o ministro relator Carlos Aires Brito, para ele, os excessos apontados que justificariam a apresentação deste recurso e apresentados na defesa de uma determinada tese, esses excessos não teriam acontecido. Não houve excesso de linguagem, não houve incontinência vernacular, não houve malícia, uma tentativa solerte, malsã, de forçar, não é, a configuração, a formatação de qualquer, digamos, ato tipificador de calúnia, de injúria ou difamação. Eu li palavra por palavra, expressão por expressão, e entendo que, de fato, na linha do parecer do Ministério Público, a representação se conteve naquele ânimo narrante que é próprio de quem representa contra alguém, na expectativa de alguma providência corretiva. Então, eu averbo que a decisão impugnada em nenhum momento acusou o querelante, aspas, de ter se valido da condição de magistrado para a defesa de interesses pessoais. Aí já a minha peça impugnada, a minha decisão. Bem ao contrário, apenas explicitou a ausência de justa causa para a ação penal, com apoio na consideração de que os autos não comprovaram o dolo específico dos querelados quanto aos mencionados crime contra a honra. Sem mais delongas, senhores ministros, o quadro empírico é esse,
eu estou mantendo a decisão agravada e, por consequência, nego o provimento à lista. E sem mais delongas, foi exatamente essa a decisão mantida também por unanimidade no plenário do Supremo. Isso, os ministros entenderam que a decisão do ministro Carlos Brito anterior deveria ser mantida para arquivamento dessa queixa-crime, até porque o ministro Marco Aurélio fez uma observação importante, que seria o fato de que quando você representa contra alguém, você não faz elogios a ela. Não existe uma representação para elogiar a pessoa. E o que aconteceu na representação, na visão dos ministros, foi justamente como o ministro Carlos Brito disse, um animus narrandi. Ele simplesmente narra fatos, mas não com malícia ou intenção de causar nenhum tipo de injúria, calúnia ou difamação daquele desembargador. Então, negaram provimento ao agravo regimental, mantendo o arquivamento da queixa-crime. Vamos para mais um destaque. O Supremo Tribunal Federal determinou o desmembramento do inquérito 2718, que investiga senador e governador de estado. Vale salientar aqui que o processo está em segredo de justiça, por isso não estamos citando diretamente o nome dos envolvidos. O senador em questão ele continuará a ser processado no Supremo, enquanto a denúncia contra o governador será enviada ao Superior Tribunal de Justiça. O processo tramita em segredo de justiça, vamos repetir esse detalhe, mas no sentido de que é para apurar crimes de compra de voto, que está previsto no Código Eleitoral, lavagem de dinheiro, também previsto na legislação eleitoral, e formação de quadrilha ou bando, desta vez no Código Penal. O caso foi levado a plenário porque o governador envolvido nas investigações levantou no Supremo a necessidade de se obter uma autorização prévia da Assembleia Legislativa do Estado para ser processado judicialmente. Lídia, esta questão apresentada, ela ficou prejudicada exatamente por essa proposta que foi apresentada no plenário pelo relator do processo. Por que surgiu essa proposta de desmembramento? Essa proposta surgiu justamente por esse debate da necessidade ou não da autorização da Assembleia Legislativa do Estado para que o governador fosse processado. Bem, o governador alega que deve haver uma simetria constitucional, ou seja, já que o presidente da República, para ser processado, precisaria ter essa manifestação, para o governador, então, simetricamente também deveria haver. O ministro relator, Ricardo Lewandowski, ele entendeu o seguinte, que realmente na Constituição há essa previsão para o presidente, o chefe do Executivo, mas a Constituição do Estado, onde esse governador atua, não se manifesta sobre a necessidade ou não da autorização da Assembleia Legislativa do Estado para que ele seja processado. E feita uma pesquisa, inclusive ele até fala que o ministro fala que essa pesquisa foi feita pela internet, ao regimento interno da Assembleia Legislativa, e o regimento interno diz, embora a Constituição Estadual não diga que há necessidade dessa autorização da Assembleia, o regimento interno se manifesta. Então, ele diz que realmente, se houver essa necessidade de manifestação, ela deveria ter sido respeitada. No caso, nós temos um senador e um governador. E aí surgiu um debate a respeito do desmembramento, se haveria uma conexão entre essas duas pessoas ou não. Se essa conexão existisse, o processo teria que continuar os dois no Supremo Tribunal Federal. Eles entenderam, então, que o governador deveria ser enviado ao STJ, o processo dele enviado ao STJ e mantido no Supremo apenas a questão do senador. E isso ficou prejudicado justamente porque se o processo do governador vai ser encaminhado ao STJ, não cabe ao Supremo Tribunal Federal se manifestar sobre a necessidade ou não da autorização da Assembleia Legislativa daquele Estado. Por isso que ficou prejudicada a questão da necessidade da autorização, já que houve o desmembramento. Continuando então com um destaque ainda da quinta-feira, dia 20 de agosto, referendo em medida cautelar nos embargos de declaração na medida cautelar na ação cautelar 2403, relator ministro Celso de Mello, Distrito Federal versus União. Lídia, aqui de cara já tem uma questão interessante, que é esse título enorme, esse nome enorme, essa designação grande que temos para essa quantidade de recursos. Vamos repetir. Referendo em medida cautelar nos embargos de declaração na medida cautelar na ação cautelar 2403. Isso. Na verdade, acontece que o Distrito Federal ajuizou uma ação cautelar, que é uma ação que requer uma urgência, ou seja, ela já é ajuizada justamente porque há um pedido de urgência. Então, o ministro, quando recebe essa ação cautelar, ele pode ou não, dependendo da situação, ou seja, se há perigo na demora e fumaça do bom direito, que são os dois requisitos essenciais, ele pode conceder uma liminar
para que temporariamente aquela pessoa tenha condições de cumprir ou de ter acesso ao direito que ela está pleiteando. Foi o que aconteceu. Então, medida cautelar, o ministro concedeu uma liminar para que suspendesse alguns atos praticados pela União Federal contra a obtenção do empréstimo, ou restrições à obtenção do empréstimo requerido pelo Distrito Federal. E como foi uma concessão de liminar que aconteceu durante o período das férias do tribunal, então, neste caso, a ação está sendo referendada pelo plenário, ou seja, quando o ministro concede uma liminar sozinho, monocraticamente, ele tem que levar depois essa decisão que ele concedeu, justamente para que os outros ministros do Supremo referendem, ou seja, confirmem aquela medida que ele concedeu durante o período das férias. Ou não. E aí temos também, neste caso, embargos de declaração. Os embargos de declaração são recursos que podem ser ajuizados para que sejam sanadas algumas omissões ou contradições que existem em uma determinada decisão. Às vezes a decisão foi omissa, contraditória ou obscura, e aí dá-se provimento aos embargos de declaração referente àquele ponto onde realmente foi reconhecida esse defeito. Agora, muitas vezes as decisões não têm esse defeito e os embargos de declaração podem ser utilizados para simplesmente protelar. Inclusive, há uma previsão legal de que, se isso acontecer, os magistrados podem aplicar multa pela protelação, pela demora que foi causada ao processo. Esse não é o caso destes autos, né? Então, por isso que tem esse nome todo, justamente porque é um referendo numa medida cautelar e também temos um embargo de declaração. No caso, o plenário do Supremo Tribunal Federal foi favorável a um recurso, exatamente os embargos de declaração do governo do Distrito Federal, que tinha o objetivo de tratar de um empréstimo para financiamento da implantação do chamado veículo leve sobre trilhos em Brasília, também chamado de metrô de superfície aqui na cidade. Por unanimidade, os ministros referendaram o acolhimento do recurso, bem como uma medida cautelar na ação cautelar 2403. Depois da explicação da Lídia ficou mais fácil de entender isso. E que suspendeu as restrições que foram impostas à União para a obtenção do empréstimo. Vale lembrar que esta obra, esta construção deste veículo, está localizada na Avenida W3. Vamos ver detalhes sobre isso já já, por conta da perspectiva que existe para a realização da Copa do Mundo. Brasília será uma das cidades que sediará jogos e ela está passando por várias obras justamente para adaptá-la, exemplo de outras cidades brasileiras, para a recepção das delegações, dos torcedores de todo o mundo para a Copa do Mundo de 2014. Vamos ao voto do ministro. Envolve a questão da construção do metrô na Avenida W3 para efeito da Copa do Mundo, a ocorrer daqui ainda 5 anos no Brasil, sendo o Distrito Federal sede. O que disse o Distrito Federal? Trata-se de recursos que se destinam à ampliação do sistema de metrô no âmbito do Distrito Federal, destinados ao aprimoramento do transporte público coletivo neste ente distrital, tendo como principal beneficiário a população de baixa renda que não dispõe de recursos para adquirir veículo próprio ou valer-se de outros meios de transporte particular, como táxis. Eis, em síntese, alguns dos objetivos buscados pelas autoridades competentes com o projeto em referência. Na verdade, já foi concedido um empréstimo financeiro internacional por organismo internacional ao Distrito Federal. Apenas a recusa de prestação do aval, consideradas algumas pendências existentes no âmbito da Secretaria do Tesouro Nacional. A implantação de um sistema de transporte eficiente, confiável, rápido, seguro, confortável e universal na Avenida W3 Sul, com capacidade para transportar cerca de 120 mil passageiros dia. Segundo, a promoção e a dinamização do processo de revitalização urbana da W3. Terceiro, a implantação de um sistema de transporte coletivo adequado a visitantes, turistas e usuários locais, viabilizando-se o acesso do aeroporto à zona central da cidade. E aos setores hoteleiros, especialmente dentro da escolha de Brasília como cidade-sede para a Copa do Mundo de 2014. Racionalização e reorganização do trânsito na W3, com a redução de cerca de 30% do número de veículos particulares e diminuição da frota de ônibus em circulação no trecho pela oferta de sistema de transporte qualificado
e priorização do sistema de transporte público em vias congestionadas e melhoria das ligações por transporte coletivo entre regiões da cidade. Está presente o perigo da demora, uma vez que a negativa da União em conceder o necessário aval inviabilizará a obtenção do crédito internacional que o Distrito Federal vem negociando com a Agência Francesa de Desenvolvimento, a AFD, no valor de até 134 milhões de euros. Conforme os anexos documentos, a pré-negociação com os representantes da agência francesa já está agendada, etc. e tal, tendo sido antecipada. A fase de negociação deve estar marcada e correrá na primeira semana de agosto, caso não haja pendências. No entanto, tais negociações com a referida agência francesa ficam prejudicados, porquanto não se sabe ao certo se o Distrito Federal poderá contrair ou não o empréstimo, eis que não está obtendo a necessária autorização da União Federal. Criou-se uma situação de incerteza que impede a conclusão das negociações e a obtenção do necessário e urgente financiamento. O Supremo Tribunal Federal tem entendido, em situações virtualmente idênticas, quando não idênticas a esta, que o interesse público há de ser considerado. E essas pendências, muitas vezes imputáveis a outros órgãos que compõem a estrutura institucional da pessoa política, como o Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Legislativo, onde o Executivo não tem poder de ingerência, considerada a própria autonomia constitucional dada a esses organismos do Estado. Por isso, senhor presidente, eu estou propondo sejam referendadas ambas as decisões, aquela proferida pelo eminente ministro-presidente das férias forenses e a minha, complementando-a ao receber os embargos da declaração. E a decisão do plenário foi exatamente nesse sentido, dando referendo e, na prática, concedendo-se a autorização para o empréstimo para esta obra da Avenida W3, é uma das avenidas principais aqui da capital federal. Bom, Lídia, então vamos nos despedindo dos nossos amigos telespectadores por hoje. Encontro marcado já na próxima semana com mais uma edição de Síntese. Com certeza. Eu agradeço a participação. Eu que agradeço a sua participação mais uma vez e estaremos juntos novamente em Síntese. Lembrando que você acompanha as sessões plenárias ao vivo, em direto do plenário, quartas e quintas-feiras, aqui na TV Justiça.